Programa Café com Líderes no ar, mais um sábado abençoado aqui na Sara Brasil FM 89.1 e também nas nossas plataformas digitais, o @jeffmelo.com.br e o Café com Líderes oficial. Nós que temos a honra de hoje, graças a você que nos assiste, que nos ouve todos os sábados, sermos a segunda maior audiência do meio gospel na Grande Florianópolis. Nós estamos ampliando, estendendo a nossa tenda e estamos vindo ser recebidos com muita alegria no nosso coração. Uma honra muito grande ser recebido por essa autoridade. Já é a segunda vez que nós estamos aqui com ele e hoje, de pronto, graças ao grande assessor que ele tem, o Preto, o famoso Preto da Palhoça. Nós queremos agradecer a Deus pela vida dele, seu pai, todo o ministério da Igreja Assembleia de Deus, mas nós temos uma honra de receber hoje a maior autoridade do município de Palhoça. E o tamanho da autoridade dele, o tamanho da responsabilidade dele é incrível também, o tamanho da humildade dele, o tamanho da fé, da paixão que ele tem pela essa linda cidade de Palhoça. Com muita honra, eu quero dar as boas-vindas ao programa de hoje. Muito bem-vindo, senhor prefeito municipal de Palhoça, Eduardo Frécia. Bom dia. Bom dia, Jeff. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando. Acho que é uma grande oportunidade estar aqui na Rádio Sara Brasil, estar participando do Café com Líder nessa manhã de sábado. Dizer que é uma alegria recebê-los, é uma alegria a oportunidade, mas também de poder falar, principalmente com você, palhocense, que nos ouve, nos assiste nas mídias digitais e contar um pouquinho de Palhoça, dos nossos projetos, das nossas ações. Prefeito, a gente está muito emocionado mesmo. A gente vinha para cá e vinha dizendo assim, poucas vezes a gente já foi atendido por algumas autoridades, mas tamanha a humildade que o senhor tem. E o senhor vem de uma história muito bacana. Muita gente conhece a tua história, aqui principalmente de Palhoça e região, mas muita gente vai poder ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, filho de quem, nasceu aonde, criado aonde, eu sei que o senhor veio lá de Jaguaruna. Fala um pouquinho para todos os nossos ouvintes que nos dão essa honra de poder assistir o senhor hoje. Isso. Acho que a minha história em Palhoça começa no ano 2000. Antes disso, eu sou Eduardo Frécia, nascido, natural de Jaguaruna, sul do estado de Santa Catarina, cidadezinha pequena, pacata, na época lá de torno de 15 mil habitantes, e filho de agricultores, como a maioria das cidades menores do interior do estado são. Então, trabalhava na lida com a família, trabalhava com gado leiteiro, então o pai trabalhava também com terraplanagem, então era daquela forma, acordar de manhã, acordar cedo, fazer as lidas, tomar um banho, ir para a aula ainda, isso tudo de manhã, volta à tarde. Então foi uma vida dessa forma simples, mas sempre trabalhando, ouvindo bastante os pais, o exemplo. A minha mãe, ela teve uma necessidade de se ausentar dos afazeres, do gado leiteiro, porque ela teve um problema de saúde nos ombros, não pôde mais tirar o leite, era ordenha manual. E eu tive que assumir essa função já com meus 10 anos de idade e acordava. Era 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para ajudar meu pai para depois ir para a escola. E sempre ouvindo dos meus pais, dizendo, olha, o que a gente tem para te dar de mais valor é o estudo, é a orientação para o estudo, é o incentivo para o estudo. E com esse incentivo, no dia 8 de maio do ano 2000, eu pisei em Palhoça para terminar o meu ensino médio, eu ainda estava no 3º ano, vim estudar, trabalhar numa empresa até que na época era de um primo da minha mãe, que era aqui dentro da Unisul, onde eu conheci. E aqui eu terminei meu 3º ano, iniciei faculdade, comecei a trilhar um caminho. E aí eu digo que eu sou um daqueles, vamos dizer, de certa forma, não são aqueles que tiveram a possibilidade de nascer palhocense, mas eu tive a possibilidade de escolha. Então eu escolhi ser palhocense. Então eu não sou um palhocense inato, mas a partir do momento que eu vim para cá, eu passei a amar essa cidade e hoje eu posso dizer que amo tanto ou mais do que qualquer palhocense que aqui nasceu. Gente, esse é o prefeito de Palhoça, Eduardo Frécia, o nome famoso aqui da cidade, do estado e do Brasil. Prefeito, antes de o senhor chegar a ser prefeito, ter a honra de ser prefeito dessa linda cidade, o senhor caminhou algumas profissões e alguns trabalhos de bastidores até chegar nesse importante cargo. Sei também da sua lealdade e parceria com o antigo prefeito, o prefeito Camilo. Queria que o senhor falasse um pouquinho da sua história profissional e um pouquinho também da tua relação com o ex-prefeito Camilo e a tua relação política até os dias de hoje. Sim, a partir do momento que eu me formei, eu comecei a atuar como professor universitário. E foi esse meu trabalho como professor nas áreas de administração que me aproximaram do poder público. Eu iniciei no município trabalhando com projetos, alguns projetos específicos, depois captação de recursos, até entrar na área do planejamento da infraestrutura e me tornar, junto com o Camilo, em 2014, o secretário de Infraestrutura e Planejamento da cidade,
o qual permanecia até o início de 2020. Então, eu tive uma parceria muito grande, né? A gente sempre costuma dizer, eu era o braço direito do prefeito Camilo, então o Camilo foi um prefeito muito de executar ações. A gente diz assim que o Camilo entrou numa dificuldade muito grande, o que fazer diferente para tornar Palhoça melhor, para fazer com que Palhoça fosse uma cidade de destaque. E a gente sabia naquela época que fazendo a mesma coisa, usando a mesma receita, se tem sempre os mesmos bolos. Então, tinha que se fazer diferente para conseguir um resultado diferente. E assim a gente fez, perdão, com muito planejamento, muito foco no longo prazo, sabendo que Palhoça precisava aquele ano em 2013. O que Palhoça precisa ser em 2016, depois assim veio a reeleição do Camilo, a gente lá junto, o que fazer para Palhoça até 2020 e depois até 2025 para a gente ter essa meta de onde queremos chegar. Então, foi com muito trabalho, com esse planejamento, que a gente conseguiu naquele período fazer, como secretário de infraestrutura, mais de 600 obras, grandes avenidas, pavimentação de corredores de ônibus, e isso me credenciou, né, a ser a pessoa que trouxe a continuidade do trabalho, né, de um grupo que, acima de tudo, que a gente fala que é um modelo de gestão que deu certo em Palhoça e que a população nos credenciou a continuar esse trabalho. Então, nós realmente, definitivamente, no dia 1º de janeiro de 2020, não mudou nada de 1º de janeiro de 2021, não mudou nada em relação ao 31 de dezembro de 2020. Foi um trabalho de continuidade. Nós nos colocamos à disposição da população para continuar esse trabalho e assim o fizemos. Colocamos um ritmo muito grande no primeiro ano de governo, em 2021, e conseguimos entregar nesse ano 150 obras que estavam em andamento e obras que foram iniciadas dentro do mesmo ano. Tudo porque a gente manteve esse trabalho, a gente manteve essa forma de trabalhar planejando, sabendo o que vai acontecer em cada etapa. Isso nos permitiu, me permitiu então ser o prefeito e continuar esse trabalho que a gente realiza até hoje. Esse é o Eduardo Fressia, prefeito municipal de Palhoça. Prefeito, hoje como prefeito em exercício da cidade, uma das cidades mais lindas da Santa Catarina, que é a cidade de Palhoça, a gente consegue perceber uma Palhoça de 10 anos atrás e uma Palhoça de hoje. Ela mudou muito. Queria que o senhor falasse um pouquinho das principais ações feitas até aqui e as próximas ações a serem feitas. O senhor já falou uma palavra muito importante, continuidade, mas sempre há espaço para mais coisas. Sim, a gente sabe que muito foi feito, mas muito ainda precisa ser feito, e essa é a nossa responsabilidade. Acho que, acima de tudo, o que a gente faz, busca, Jeff, eu acho que eu coloco uma premissa, acima de tudo, que o melhor programa social que existe é a geração de emprego e oportunidade. Então, porque isso vai permitir, né, que eu digo, você pai, você mãe, você que sustenta sua casa, o que você quer é ter condições de ter um emprego que lhe permita sustentar a sua família. E esse é o nosso foco número 1. Então, em primeiro lugar, o nosso objetivo é o que nós temos que fazer com a cidade para que ela seja uma cidade atrativa, para investimento, para novas empresas, para que as empresas que aqui estão sejam atendidas e gerem mais oportunidades. E isso só se faz com obras de infraestrutura, isso se faz com a abertura de novas avenidas, como foi a Avenida das Torres, maior obra de mobilidade já executada no município, uniu 6 bairros, mais de 40 mil pessoas impactadas, pavimentação de corredores de ônibus, melhoria com a implantação de rotatórias para mobilidade, construção de ruas lá no cantinho da cidade, que muitas vezes tem aquela ruazinha que a gente fala que são as ruas invisíveis, que ela não é ligada na geral, você não passa por ela e vê, ela está lá no cantinho, só quem mora sabe a dificuldade. Mas nós chegamos nesses cantos, né, sem esquecer do centro que foi revitalizado. Então é esse conjunto de obras, esse conjunto de ações que nos permitem atrair empresas, atrair investimentos, gerar empregos e oportunidades, e isso vai permitir que nós tenhamos uma boa arrecadação de impostos que permita fazer programa social, programas de atenção em saúde, uma educação de qualidade. Então, o objetivo fundamental é que nós tenhamos essa roda girando. Eu preciso do emprego em Palhoça, eu preciso das empresas, para que a gente tenha tudo isso subsidiando as ações nas demais áreas do município. Prefeito, a sua relação com as igrejas, as religiões como um todo. O senhor é prefeito de todos, correto? Com certeza. De todas as religiões, de todas as pessoas, do pobre ao mais rico. Mas é diferenciada a tua relação com as instituições religiosas, e eu vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui, principalmente pelos evangélicos. Justamente, a gente recentemente precisou fazer uma agenda com o senhor e prontamente
na sua humildade, com a sua assessoria, tinha uma pessoa intermediando essa relação entre as igrejas, as instituições e a prefeitura. Isso é louvável. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência, para que as pessoas pudessem entender. Isso já acontece em Floripa há algum tempo, que outras cidades façam igual o Palhoça está fazendo. Isso foi uma proposta quando nos colocamos à disposição para concorrer à eleição em 2020, onde a gente viu essa necessidade de estreitar os laços. E por quê? Qual é o motivo? Né? O motivo fundamental é que eu sempre discuto isso e apresento isso quando eu vou conversar com as igrejas, com os pastores, com os líderes, de que o trabalho que as igrejas fazem, independente de denominação, o trabalho que as igrejas fazem na cidade, muitas vezes é um complemento do trabalho do município. É uma porta que se abre muitas vezes mais facilmente para as pessoas que mais precisam, até mais facilmente do que uma porta de um setor, uma secretaria do município. É muito mais fácil, né, um cidadão, no momento de fragilidade, no momento de necessidade, bater na porta da igreja e pedir auxílio do que do próprio município. A gente entende essa dificuldade. Então nós temos que unir forças. Por quê? Porque todos nós temos os mesmos objetivos. Né? No final das contas, o objetivo principal é atender bem as pessoas do poder público, nas igrejas é atender o seu fiel, e isso se complementa na assistência social, na educação, na orientação da saúde. Então, por que não somar forças, somar propósitos, para que a gente possa atender mais e melhor? Então, esse foi o propósito. E da mesma forma que eu brinco que eu tenho que atender bem o empresário, porque o empresário não pode perder tempo na prefeitura resolvendo papelada. Ele não pode perder tempo, o seu tempo que seria necessário para fazer a empresa girar, para fazer a sua empresa dar lucro e ter empregos, ele perder com o burocrático. Da mesma forma eu penso com as igrejas. Eu acho que o pastor, os líderes não podem perder tempo com burocracia de prefeitura. Ele tem que chegar aqui, ser bem atendido, para que ele possa dar o seu trabalho lá na frente, né, com seus fiéis, evangelização, atendimento social, tudo isso que é feito. Então, por isso, dessa parceria, hoje nós temos, né, o Alexandre Preto, ele que faz o Alexandre faz essa interlocução, que é uma pessoa de referência. Ele vai buscar resolver. Se ele não resolver, não conseguiu resolver nas secretarias, ele vem até mim e a gente busca intermediar. Tudo para que não precise um líder, né, chegar lá, bater de secretaria em secretaria para resolver 5 problemas que surgiram, né, na sua igreja. E não, tem uma pessoa responsável que vai filtrar, que vai dar os encaminhamentos, vai dar orientação, muitas vezes é uma orientação, mas que a gente possa, ao final disso, ter o melhor atendimento lá na frente, que é para as pessoas, e que, vou dizer, quem vem na prefeitura, quem vai a uma igreja, é porque está buscando um conforto, né, uma orientação espiritual, muitas vezes na prefeitura uma resolução de um problema, e essa pessoa precisa ser bem atendida, e é isso que a gente quer promover. Parabéns pela tua atitude em relação às igrejas. As igrejas de Palhoça são gratas a Deus pela tua vida, prefeito. Parabéns pela iniciativa, que Deus continue te mantendo assim, um prefeito íntegro, correto e valorizando, como a gente diz, transformando a igreja em cabeça e não cauda. Deus te abençoe muito sobre essa parte. Para nós finalizar essa parte da prefeitura em si, e a gente vai terminar já o nosso programa, não queremos tomar muito seu tempo, a gente queria falar um pouquinho sobre o que a população de Palhoça pode continuar esperando do futuro aqui na cidade com a tua gestão. Assim, eu tenho uma frase que eu digo que, assim, que não, só vale a pena ser prefeito se for para fazer o bem pelas pessoas. Então não existe outra motivação que me traga até esse momento que não seja buscar fazer todo o necessário para o bem das pessoas. Então é isso que a gente quer continuar fazendo. E fazer o bem se traduz, de certa forma, em diversas ações. Numa educação de qualidade, né, numa educação que valoriza o professor, que dá atenção para a criança, que resgata ela muitas vezes, né, da falta de vontade ou da falta de interesse no estudo, né, do atendimento na saúde, de que as pessoas vão até uma unidade básica de saúde, sejam bem atendidas e que quando atendidas saiam com uma lista de exames, elas possam fazer esse exame no tempo necessário para que volte a presente, para que não fique 1 ano, 2 anos, 3 anos, como há muito tempo isso foi, e que hoje isso mudamos totalmente em Palhoça, porque isso que é necessário, é atender as pessoas. Então, o que a gente busca é continuar Palhoça a fazer Palhoça crescer, fazer Palhoça ter cada vez mais empregos e oportunidades. Palhoça deixou de ser aquela cidade dependente das outras, hoje Palhoça tem um comércio forte, serviços fortes, uma boa arrecadação, e muito em breve vai ser uma das maiores cidades de Santa Catarina, não tenho dúvida disso, por todo o trabalho que é realizado. A gente fez essas obras, fez essa organização da cidade para a Palhoça crescer. Né? Nós vamos entrar agora com um conjunto de obras que faz parte do Plano 1000 do Governo do Estado, que é mais de 100 milhões de investimentos, fundamentalmente em mobilidade no município de Palhoça. Justamente para que a gente melhore a mobilidade, o acesso entre os bairros e que a gente possa ter mais desenvolvimento dos nossos palhocenses. Cidade forte, cidade economicamente forte, socialmente atendendo as pessoas, é esse o nosso planejamento, é o nosso foco. É isso que a gente quer fazer de Palhoça, uma cidade sempre melhor, com qualidade de vida,
com oportunidades para todos os palhocenses. Gente, estamos no programa Café com Líderes, estamos com a maior autoridade do município de Palhoça, Eduardo Frescia, prefeito municipal em Palhoça. Por trás de um grande prefeito, também existe um grande homem, um pai, um esposo, alguém que também tem as suas dificuldades, as suas facilidades, os seus acertos, os seus erros. Para o pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo, um pouquinho de curiosidade, como é que é os bastidores do dia a dia desse pai, desse filho, desse esposo? Como é que o senhor lida no dia a dia, nas poucas horas vagas que eu imagino que o senhor tem como prefeito? Realmente, estar, né, ser prefeito, realmente muitas vezes é abdicar, muitas vezes de um tempo, até de uma injustiça, de abdicar de um tempo com a sua família, com seus entes. Mas é algo que a gente se coloca à disposição disso e nesse momento a gente tem que dar importância, porque assim como a gente atende a nossa família, agora a gente tem que atender todas as famílias palhocenses. Mas a gente busca, sim, dar um tempo de qualidade, a partir do momento que está em casa, dar uma qualidade para esse atendimento. E tem lá, né, a minha esposa Karine, né, eu digo assim, eu sou uma pessoa que eu vim para Palhoça, incorporei Palhoça e casei com uma palhocense da Barra Liriu, que é aquele palhocense nato, né, o palhocense característico da cidade. Tenho 2 filhos, a Maria Eduarda, que vai completar 15 anos, né, agora esse ano, e tem o Luca, que veio depois de 13 anos, depois de 14 anos veio o Luca, hoje com um ano e meio, uma bênção muito grande, ele ter, né, eu tive um grande susto, acho que uma preparação muito grande, de um momento de eleição bastante conturbado nos momentos finais, e a minha esposa ela veio a ter o trabalho de parto na véspera da eleição. Então, no dia 14 de novembro de 2020, véspera da eleição, na tarde da véspera da eleição, só deu tempo de eu sair literalmente de um trio elétrico de campanha e correr para a maternidade, fazer a internação dela, e veio o Luca, com bastante dificuldades, embora não tão prematuro, 2 meses antes, mas com uma grande dificuldade respiratória e teve que ficar internado 2 meses e meio, praticamente, na UTI do hospital, e isso foi um momento de grande apreensão. A gente teve, né, as igrejas ao lado, uma corrente de oração muito grande que a gente acompanhou, e não tenho dúvida de que aqueles períodos, primeiros dias ali de ele lutar, eu tenho certeza que ele teve muita força ali, muita mão sendo segurada nele ali para que desse tudo certo, e hoje ele está aí bem, menino espoleta, sendo que a criança de 1 ano e meio não para mais quieta, aprendendo a andar agora, então, mas graças a Deus, tudo dando certo. Amém. Para a parte final, eu não tomo mais o tempo do senhor, eu prometo, a gente faz uma dinâmica e o senhor é testemunha que a gente não combinou nada aqui. Então, o senhor vai me dar liberdade, se o senhor autorizar, a gente vai falar uma palavra, um nome ou um tema. E o senhor vai poder responder com a primeira palavra que vem em mente. Só a primeira palavra. Com todo respeito, se a sua resposta não me atender, eu vou pedir para o senhor explica. Se não, a resposta primeira já serve. Pode ser? Claro. Karine. É um amor. Explica. Acho que ela é a pessoa que, durante muito tempo, ela não queria esse caminho meu. Mas a partir do momento ela entendeu essa minha vocação, esse meu dom. Hoje entende, hoje respeita, aprendeu a lidar com as dificuldades também que impõem a ela, porque eu estou prefeito, mas também muita coisa é imposta a ela pela condição de primeira-dama. E ela vem sabendo lidar muito bem com isso e continua me apoiando acima de tudo. Então, cuidando muito bem dos filhos e entendendo também muitas vezes a minha ausência. Então, não tem outra palavra que não seja amor, cumplicidade, para estar junto com ela. Filhos. É razão de tudo. Não tem... Explica. A gente costuma dizer às vezes, né? Eu fiquei, depois da minha vida, tivemos a Maria Eduarda bem cedo, planejado, mas bem cedo. E depois, algum tempo, entre tentativa, um aborto espontâneo que tivemos no meio do caminho, e veio o Luca, né? E assim, a gente passou tanto tempo sem. E aí hoje a gente diz assim, se olha e diz, como é que a gente conseguiu ficar tanto tempo sem? Depois que tu tem um filho, tu começa, como é que eu vivia sem aquele filho? Né? Isso é algo que muda a vida da gente. A gente achava que não, a vida está encaminhada, não precisa, na hora que veio, assim, não, precisava ele sim. Hoje a gente vê que precisava ter o Luca para complementar o amor com a Maria Eduarda, e isso tudo assim, não é a razão da gente de pensar o amanhã é por eles, não existe outra razão. Fé. É Deus. Explica. Acho que assim, eu sempre fui muito quando novo, participando de igreja, a minha religião é a católica, embora eu diga assim, hoje eu frequento muito mais as evangélicas do que a própria católica, e durante muitos momentos a gente é colocado em prova, em provação, em dificuldades e situações que não existe outra forma de buscar força se não for por Deus, se não for pela fé e acreditar que existe um propósito para tudo, que tudo que tu passa hoje, amanhã
tem um significado. Se não for por isso, não dá para entender como é que é a relação das coisas. Palhoça. Olha, uma palavra é difícil usar palhoça. Porque, como eu falei, embora não é a cidade que eu nasci, é a cidade que eu escolhi. É a cidade que me acolheu, é a cidade que me deu oportunidades. Então, eu acho que a maior palavra mesmo, porque se fosse refletir, pensando agora, seria oportunidade. Palhoça é uma cidade de oportunidade. Camilo. Parceiro. Me explica. O Camilo foi uma pessoa que acreditou em mim. Foi uma pessoa que... Eu vinha de um governo, na época, anterior a ele. E por muita gente, talvez, ou outras pessoas, ou outros políticos, talvez olhariam para mim, de certa forma, com um ar de rejeição, por eu ter estado no governo anterior. Sempre trabalhando de forma muito técnica. Eu sempre fui o técnico que virei político. E o Camilo, ele teve esse olhar para mim, de olhar o meu trabalho técnico, não ver a política por trás disso, e me dar a oportunidade para ser o técnico que eu vinha sendo. E viu esse potencial e me deu as oportunidades e a força para que eu galgasse, me tornasse o secretário que fui e, acima de tudo, me confiar em mim para ser o seu sucessor. Uma tristeza ou uma frustração na vida? A perda do meu pai muito jovem. Meu pai tinha 48 anos quando ele tinha 48 anos quando faleceu, eu com 21, então aquele foi um momento bastante doloroso. Eu acompanhei todo o processo final dele, vítima de um câncer, então a lembrança dos momentos finais ainda fica muito, muito à mente. Um orgulho, uma conquista que o senhor conquistou na vida, seja pessoal ou profissional? Família. Família é a base de tudo. Com certeza. Futuro. Futuro a Deus pertence. Eu acho que, da mesma forma, há 10 anos atrás, eu não pensava estar aqui hoje. Então, não adianta eu acho que eu fazer um caminho para achar onde é que eu vou estar daqui a 10 anos. Eu acho que o dia a dia, o caminho que vai sendo trilhado, vai te mostrando, abrindo novas possibilidades e vai te clareando os campos para onde você vai. Eu acho que tudo é resultado dos passos que eu vou dando. Gente, esse é o prefeito de Palhoça, Eduardo Fressia, que tirou um tempo na sua agenda concorridíssima para nos receber de primeira. A gente ligou, ele atendeu, o Preto, que é o assessor direto, fez a conexão. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua recepção, mais uma vez nos receber aqui. Obrigado por disponibilizar esse tempo para falar através dos nossos meios de comunicação com esse povo abençoado da grande Florianópolis, especificamente na Palhoça pelo senhor. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu preparei todo um roteiro aqui. Quem está nos assistindo, quem nos ouve, talvez não, mas quem está nos assistindo vai perceber que eu não segui nada que está aqui. O senhor é uma pessoa tão agradável, um profissional tão competente, um homem que passa a graça de Deus, Preto. Então a gente está muito feliz de estar aqui com o senhor e dizendo que a gente possa, se o senhor nos permitir, profetizar que chuvas de bênção venham Amém. para a cidade de Palhoça. Mas bênçãos sem medidas, através da tua vida, através da tua família, através de toda essa equipe incrível. A mesma coisa ao Preto, toda a equipe e assessoria, que o céu é o limite para o senhor. E quem vai nos dar honra, se o senhor nos permitir, de encerrar esse programa vai ser o senhor hoje. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, o que o senhor sentir no coração. O senhor encerra o programa. Muito obrigado, senhor Eduardo Fressia, prefeito de Palhoça. Imagina, Jeff, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. A gente está aqui conversando contigo, conversando com as pessoas, né? Quem está nos vendo e nos ouvindo através da Sara Brasil. Acho que a mensagem que eu deixo é que a gente não perca a esperança, não perca a fé. Acreditar que sempre o melhor está por vir. Acho que pode vir momentos difíceis, pode vir momentos de dúvida, mas a gente tem que acreditar que o melhor, aquilo ali é um degrau para que a gente possa chegar a um ponto melhor, a um ponto maior. O caminho que nos traz a felicidade. Acho que não existe um ponto de chegada da felicidade. É o caminho, é o viver, é o dia a dia, e as dificuldades haverão, e a nossa esperança e vontade de continuar, crença em Deus, que vai nos permitir passar por tudo isso e alcançar aquilo que a gente nem imagina que pode alcançar. Deus abençoe, prefeito. Amém. Tamo junto. Até o próximo programa.